somos teus. O amor que deste a nós, não vamos esconder, vamos deixar brilhar. Vamos nos levantar em uma voz, nada vai nos parar, pois somos teus. O amor que deste a nós, não vamos esconder, vamos deixar brilhar. Amém. Amados, vamos ler a boa palavra de Deus no livro do Evangelho de João, quarto dos Evangelhos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Nós estamos durante esses domingos e hoje finalizando encontros de cura, e nós estamos observando esses encontros de pessoas que foram curadas quando encontraram-se com Jesus. E aqui nós temos o encontro de uma cura milagrosa de um cego de nascença. Capítulo 9 do Evangelho de João diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais deles, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Digam graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. O texto narra para nós, irmãos, que Jesus, ele está andando pelo caminho e ele se depara com um cego de nascença. Há uma coisa interessante sobre esse episódio, porque os discípulos já tinham visto alguns milagres de Jesus. Mas quando eles olham para esse cego, aqui nesse primeiro momento, não há nenhuma interação de Jesus para a cura desse cego. Na sequência, sim. Mas antes, eles abordam Jesus com essa pergunta. Essa pergunta, irmãos, ela é uma pergunta que ela tem um perfil, um cunho religioso, mas ela também revela as indagações nossas, humanas. Então, essa pergunta, ela tem dois perfis aqui, duas características. Primeiro, um perfil ou uma característica religiosa. E a segunda, uma pergunta que é latente ao nosso coração como seres humanos. Primeira, característica religiosa. Eles acreditavam que toda pessoa que nascia mutilada, toda pessoa que nascia cega, sem braço, sem algum órgão, deformado, ele estava recebendo uma consequência dos pecados do pai.
eles acreditavam de uma forma que uma maldição tinha chegado até na vida da pessoa. Então, quando eles olharam para o cego, eles perguntaram: quem foi que pecou? Ele ou os pais dele? Porque aquela mentalidade religiosa que eles tinham, das consequências de certas coisas, levavam eles a ter muita acepção de pessoas. Já falamos aqui sobre a mulher do fluxo de sangue, já falamos do homem da mão ressequida, né? E aqui nesse cego, essa é uma característica primeiramente religiosa. O que está por trás disso? A segunda característica, irmãos, dessa pergunta, porque ela também abre para isso, né? É a pergunta que todos nós, às vezes, fazemos quando alguma coisa um pouco desagradável acontece com a gente. A gente pergunta assim: por que o câncer? Né? Por que isso aconteceu? Ou, muitas vezes, por que tal pessoa faleceu? Porque meu pai, minha mãe? São perguntas inerentes a nós, seres humanos. Às vezes o desemprego, às vezes uma situação que a gente não tem uma resposta clara. A gente não tem o porquê daquilo. Na minha vida e na sua vida, acontecem coisas, queridos, que você não vai ter respostas. E é uma aflição que às vezes vem ao nosso coração. Então a pergunta sobre aquele cego tem a característica religiosa, mas também tem essa característica humana. Por quê? Por que ele está cego? O que aconteceu? Essa pergunta, irmãos, ela é inerente aos sofrimentos humanos. E olha, ao longo da minha vida, irmãos, deixa eu falar para vocês, eu tenho estudado teologicamente sobre o sofrimento, eu tenho estudado filosoficamente sobre o sofrimento, e vou dizer uma coisa para vocês, com toda a certeza, não são poucos anos. Todo sofrimento, irmãos, ele tem um significado na sua vida, é verdade. Mas você não tem uma resposta para dizer assim, isso é por causa disso. Não tem. Tem coisas que você vai ter que aceitar, assimilar, pedir graça de Deus para poder passar a fase, chegar do outro lado. Tem sofrimentos na minha vida e na sua vida, querido, que por mais que você busque, e tem mais de tudo, ó, tem hora que a gente busca Deus e parece que o céu fica em silêncio, não te diz, e você tem que atravessar o vale. E você tem que atravessar o vale. E aí você tem que atravessar o vale das lágrimas, você tem que atravessar às vezes o vale da solidão, o vale da rejeição, o vale da incompreensão, e você não tem uma resposta lógica, porque a nossa capacidade cognitiva, irmão, ela busca uma resposta lógica para algo, mas tem coisa que não tem, não vai ter. Por que esse cara está cego? Por que ele é cego? É por causa dele ou por causa do pai dele? Jesus dá uma resposta para eles, irmãos, interessante. E é nisso que nós devemos focar, é para isto que nós devemos olhar. Jesus declara para eles assim, dizendo, ó, não foi ele e nem foi os pais dele, mas isso está nele agora, para vocês verem que as obras de Deus vão se manifestar na vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa de todo o meu coração, irmãos.
no meio de todos os sofrimentos e perguntas sem respostas na nossa vida, se nós olharmos para isso, nós só teremos essa certeza: uma obra de Deus vai se manifestar no meio desse sofrimento. Talvez eu não sei a causa, eu não sei a origem, eu não sei o porquê, mas eu tenho uma esperança: Deus fará uma obra no meio dessa situação. Essa é a esperança, querido. Porque se eu ficar, meu Deus, por que isso? Meu Deus, por que aquilo? Meu Deus, por que aquela situação aconteceu? Não, meu Deus, está doendo, está difícil, mas eu acredito que assim como manifestou as obras de Deus na vida daquele cego, que Jesus não declarou a origem da cegueira dele, mas declarou uma palavra de esperança: as obras de Deus vão se manifestar na vida dele. Eu sou a luz do mundo, eu vim trazer luz no meio dessa situação. Essa é a esperança para o sofrimento, no meio da dor, no meio do caos. A luz de Jesus vai brilhar. Em nome de Jesus, quem crê nisso? A luz de Jesus vai brilhar no meio do teu caos. A luz de Jesus vai aparecer no meio daquelas indagações que você tem se perguntado. É só você crer. Jesus é a luz, e se Jesus é a luz, Ele vai manifestar a sua luz no meio dessas perguntas sem respostas. Amém, Jesus? Há uma resposta para a tua dor. Há uma resposta para o teu sofrimento. Às vezes, irmão, nós estamos sofrendo por alguém. É ou não é? Você sofre por um filho, você sofre por um pai, por uma mãe, você sofre por uma situação e você não tem as respostas. Mas qual é a nossa esperança, queridos? É que uma obra de Deus venha no meio disto. Nós não vamos ter todas as respostas, nós não vamos ter os detalhes de tudo, nós não sabemos o que está por trás de tudo, mas aquele que é a luz do mundo vai jorrar luz no meio desta situação. E quando Jesus declara isso, Jesus tem uma atitude, irmãos, até um pouco para nós, anti-higiênica. Muitos de nós iríamos, se estivéssemos ali, criticar. Ele cospe na terra, hein? Irmãos, às vezes eu fico olhando alguns teólogos que ficam aí nos YouTube da vida, e eu fico, esses caras são doidos. Eles nunca conheceram Jesus de verdade. Eles conhecem um livro, uma história, mas não conhecem Jesus. Porque, irmãos, hoje nenhum de nós cuspir na terra. Você estaria disposto a receber uma cusparada de Jesus? Cuspe santo, irmãos. Vejam como vai além. Sabe por quê, irmãos? As obras que Deus faz, elas não são explicadas naturalmente. Só para você entender, irmãos, olha só para você entender. O judeu não cumprimenta com mão, porque ele entende que a mão é um transmissor. Cuspe, então, está fora de cogitação. Posso te fazer uma pergunta? O que estava fora de cogitação para Deus fazer uma obra na tua vida? Se for desse jeito, eu aceito Deus fazer. E se o vale for mais pesado? Não, desse jeito eu não quero, então esqueça. O cego, irmãos, e você vai ver, esse capítulo é muito interessante, ele pagou um preço por voltar a enxergar. A sociedade é terrível, né? Ele pagou um preço, irmão. Ele foi expulso da sinagoga, quiseram amaldiçoar ele, mas ele não estava nem aí.
ele experimentou um encontro com Jesus, e aquele encontro mudou a vida dele. É dele essa frase: eu não quero saber, eu só quero saber de uma coisa: eu era cego e agora vejo. Isso está mais para frente no texto, mas o que a palavra fala? Jesus cuspiu, fez um lodo, colocou, untou os olhos dele e enviou ele ao tanque de Siloé, que era um tanque onde as pessoas faziam suas purificações religiosas. E ele foi para lá, debaixo de uma palavra, debaixo de uma obediência. E quando ele chegou lá, que ele lavou, é um tanque parecido com mais águas, só que ele é mais extenso, evidentemente. Ele chegou lá, e quando ele lavou seus olhos, vamos dizer assim, incompreensão humana, o milagre de cura abriu os seus olhos, porque ele obedeceu uma ordem de Jesus. Ele não se importou de receber um lodo com cuspe. Deixa eu te falar, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Existem coisas, irmãos, que são misteriosas, mas se você acreditar e andar naquilo que o Espírito Santo está gerando, esta obra de Deus vai se fazer na sua vida. Talvez mais ninguém acredita, mas o céu vai descer e vai agir nessa situação. Tem uma obra de Deus para ser realizada na sua vida, querido. Se proponha a seguir os caminhos, os passos. Talvez você precise passar no encontro com Deus. Talvez você precise passar em uma das nossas escolas. Talvez, queridos, às vezes Deus ele permite certas coisas para você e você resiste. Não faz. Às vezes Deus desafia o teu coração a ser um dizimista. Às vezes Deus coloca para você uma pessoa, para você ser um instrumento na vida dele. Irmãos, os caminhos de Deus, eles devem ser percebidos por nós. Naquele dia, Jesus, no caminho, encontrou com esse cego, deu uma palavra de acolhimento para ele, mas também deu uma direção na vida dele. Faça assim, assim, assim. E ele foi. Às vezes o nosso problema, irmãos, é que Deus está falando com a gente e a gente questiona. A gente diz, não, desse jeito não, eu vou desse jeito, e a gente vai desse jeito e não dá certo, porque não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E a Bíblia nos fala, agindo Deus, quem impedirá? Mas tem que ser do jeito de Deus, querido. Aquele cego, ele recebeu o maior milagre da vida dele, a vida dele foi transformada, foi mudada, ao ponto que o pessoal da sinagoga, é a sequência do texto que eu já falei para vocês, questionaram, será que ele era cego mesmo? Mandaram chamar pai, mandaram chamar mãe, mandaram chamar vizinho, mandaram chamar todo mundo, esse cara era cego mesmo, porque ele esmolava, ele pedia dinheiro na rua, a vida dele mudou, de esmolante, agora ele teria uma nova esperança, porque as obras de Deus chegaram na vida dele. Querido, deixa eu te falar, quando uma obra de Deus chega na tua vida, o teu destino muda, a tua história muda, a história daquele cego mudou, porque as obras de Deus se manifestaram na sua vida. Diga amém. Quando as obras de Deus chegam em nossa casa, chegam na vida de alguém pela qual nós amamos, querido, tudo muda. A luz não só iluminou os olhos dele para ele enxergar, né, a visão natural, ele começou a enxergar as coisas de Deus. Amém? Perguntaram, quem é esse homem? Eu não sei. Vocês é que deveriam saber. Eu só sei disso. Ele me tocou.
Aleluia! Uma obra de Deus visitou a vida dele. Quando uma obra de Deus visita a gente, irmãos, não importa o que os homens falem, não importa o que as pessoas critiquem, aquilo que Deus fizer na tua vida, preste bem atenção, ninguém vai tirar aquilo que Deus fizer na tua vida. Aquilo que Deus realizar na tua casa, no teu casamento, no teu filho, no teu pai, na tua mãe, creia nisso. Aquele cego, irmãos, ele experimentou uma mudança de vida. Uma das coisas, deixa eu só dizer isso, quero que você entenda, irmãos, infelizmente, às vezes tem pessoas que estão tão tempo com Jesus, andando com Jesus, continuam cegos. Porque nunca se dispõe a lavar os olhos no lodo e ir até o tanque de Siloé. Eles enxergam até um ponto. A vida nunca muda de verdade. Eu acho que uma das coisas mais tristes para alguns que vão chegar no céu, vão poder entender que a sua vida sempre foi uma vida míope. Chega pela metade, porque nunca anda em obediência. Não é que é fácil obedecer, irmãos, é desafiante. Para mudar, quero que você entenda o seguinte, para que eu complete esse raciocínio aqui, preste bem atenção. O lodo que Jesus fez na terra e passou na face do cego é a ação divina. Mas ele só foi curado quando ele lavou no tanque de Siloé. Sabe o que é isso? Ação humana. A obra de Deus é assim, irmãos. Deus trabalha, mas você tem que fazer a sua parte. Eu queria que Deus me transformasse. Cara, tu não muda. Tu quer que Deus te transforme assim? Não, eu queria. Então, ele pode te transformar num cadáver, aí ser sepultado, e no dia da ressurreição você levanta um novo homem, uma nova mulher. Não é assim, gente. Deus, ele trabalha uma transformação na nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se você não fizer a sua parte, eu queria que Deus mudasse meu temperamento, o que é? Você quer que Ele te dê um apagão na tua mente? Aí tu fica louco, lunático. Não pode, Deus não vai fazer isso nunca. O que é? Deus me ajuda e eu faço a minha parte. Eu luto a cada dia contra o meu temperamento. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Meu irmão, por exemplo, vida financeira. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus, ele opera milagres financeiros. Mas o problema, a maioria das pessoas, elas não têm gestão. Eu estou entrando em várias áreas aqui, porque as obras de Deus, irmãos, elas são infindáveis. Deus, ele te dá uma bênção. Mas quem que administra aquela bênção não é Deus, nem os anjos. É você. Quem administra teu salário é você. Ou você quer que um anjo venha controlar o teu cartão de crédito? Esqueça, querido. Deixe de ir no shopping. Faça uma abstenção de shopping por um ano. Até você disciplinar. Mas eu queria que Deus me desse. Deus pode te dar 1 milhão, querido. Se você não gerir isso aí, ele evapora. É uma coisa tão interessante que não é um comparativo correto, mas só para você entender, você sabia que as pessoas que ganham em loteria, essas coisas todas aí, ficam mais pobres do que eram antes? Você sabe por quê? É problema de gestão. Isso não tem nada a ver com Deus. O casamento está ruim, Deus transforma o meu casamento, a obra de Deus vem, mas você não se ajuda, querido, e esqueça, vai morrer com o casamento ruim. Misericórdia, pastor. Mas é verdade. Se você não se ajudar, fizer a tua parte, querido. Irmãos, não fiquem, às vezes chega aquelas pessoas, com o coração assim cheio de... pastor, olha por essa criança, para essa criança mudar. Eu olho para os pais e digo, mudem vocês, que essa criança muda. Eles querem que Deus faça tudo. Lavou, passou. Vai no tanque de Siloé, faz tua parte, querido. A obra de Deus, veja só, Jesus declarou para os leprosos, eu preguei isso aqui,
quando eles estavam caminhando, eles tiveram que caminhar, porque era o sacerdote que atestava a cura dentro da sociedade. Não tinha médicos dentro da religião que podiam fazer isso, só o sacerdote. Então eles tiveram que ir até o sacerdote. Eles foram curados no caminho, mas eles tiveram que fazer o processo. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Eu contei aqui o milagre da viúva de Eliseu. Da viúva de Eliseu, não. O milagre do discípulo da viúva de Eliseu, correto? Mas ela não teve que emprestar vasilhas vazias para encher? Teve, não teve? E assim as obras de Deus, irmãos. Deus, Ele coopera conosco. Pastor, eu quero uma transformação na minha casa. Então começa por você mudar. Começa você a buscar, jejuar. Faça a tua parte, querido. Eu quero que a minha vida financeira mude. Então pare de gastar e diga: Senhor, deposita uma bênção sobre isso aqui. E segura a tua mão. Você vai perceber uma coisa. Irmãos, deixa eu finalizar e te dizer, uma vez, eu decidi, eu vi uma coisa assim, na minha vida, né? Eu entrava muito no cheque especial. Hoje não tem mais cheque, tem cheque especial, hein? E um dia eu ouvi uma dica assim, ó: construa o seu próprio cheque especial. E pagava todo mês juro, e pagava todo mês juro, e pagava todo mês. Um dia eu decidi, irmão. Mas nem que eu arranque o couro, eu não vou mais entrar no cheque, irmãos. Para a glória de Deus, Deus me deu a graça de construir o meu cheque especial. Você sabe por quê? Eu decidi, porque eu entendi que Deus estava fazendo algo na minha vida, e eu decidi fazer uma gestão daquilo que estava na minha mão. E isso em cada momento da nossa vida. As obras de Deus, elas vêm. Nós não temos respostas para tudo. Existe sofrimento, existe dor, existe momento que nós somos, irmãos, espremidos, e a dor vem de todo lado, é decepção, é gente que abandona, é gente que te rejeita, é gente que te decepciona, enfim, é tanta coisa, situações que surgem do nada, que você não tem explicação, mas você tem que crer. Deus vai fazer uma obra no meio disto, e eu vou fazer a minha parte, e as coisas vão mudar. É assim que as pessoas mudam. É assim que a gente muda, irmãos. Os encontros que a gente tem com Jesus tem que ser um marco, um princípio, um início de uma jornada que vai fazer diferença. Você vai perceber. Aí você vai perceber. E eu vou te falar uma coisa, deixa eu só te dizer isso. A partir do momento que você experimenta, as obras de Deus começam a se multiplicar na tua vida. Diga amém, Jesus. Você vai começar a ver mais obras de Deus. Você vai sendo fiel e mais obras de Deus. Você vai vendo uma transformação, você vai vendo mais. E você vai vendo mais. E os céus vão se abrindo mais. E você vai experimentando mais de Deus. Porque, preste atenção, irmãos, o que eu quero ter diante de Deus é ser um fiel depositário. Que Deus olhe para mim, que Deus olhe para você e diga assim: esse é um fiel depositário. Eu posso depositar as minhas obras na vida dele, porque ele vai glorificar o meu nome. Aleluia! Ah, meus irmãos, quando você olha para uma pessoa e diz assim: olha, Deus está fazendo uma obra na vida daquela pessoa, ela está mudando a cada dia, as coisas estão mudando na casa dela, estão mudando nos filhos dela, está mudando na vida dela. Por quê? Deus está depositando obras sobre a vida dela, ou seja, Deus está depositando ali coisas sobre a vida dela. E eu vou te falar, meu querido, Deus amplia essa prosperidade para todos os lados e para todos os cantos. Não vai parar aquilo que o céu irá derramar sobre tua vida. Jesus declarou isso: eu vim trazer vida e vinda em abundância. Deus não quer nos dar, irmãos, porções pequenas, mas às vezes ele começa a fazer uma obra na vida da gente, a gente não dá continuidade. Aquele cego foi um testemunho na sociedade. Irmãos, para finalizar agora de fato, aquele cara, ele foi excluído da sinagoga, e ele que nem saber. E participar da sinagoga, preste bem atenção, não era só vir num culto igual viemos aqui. O
O cara que participava da sinagoga, ele tinha o amparo da sociedade daquela sinagoga, financeiramente, materialmente. Ele tinha direito a fazer a circuncisão dos seus filhos, a consagração dos seus filhos quando chegavam aos 13 anos. Era toda uma coisa que a pessoa perdia. Ele não rejeitou tudo isso, porque ele experimentou uma obra de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Quando Jesus faz uma obra na nossa vida, não há nada mais poderoso quando Ele muda o nosso caminho. Fique de pé na presença de Deus. Coloque a mão sobre o teu coração. Quem sabe você está vivendo momentos de sofrimento que não tem respostas. Quem sabe algo está te tirando o sono, está te preocupando. O Espírito Santo vem ao teu coração, diz para você: calma. Entrega na minha mão, descansa em mim. Você não tem resposta para isso. Você não tem como resolver isso. Mas entrega nas minhas mãos. Oh, aleluia. Oh, eu quero declarar uma palavra de Deus. Coloca a mão no teu coração, querido. Para você que crê, Deus tem uma obra para realizar na tua vida. E a maior obra é a redenção da tua alma. Redenção do teu coração. Jesus veio a essa terra realizar a maior obra de Deus, a redenção da humanidade. Mas existem as obras, os milagres. Quem sabe você está precisando de luz nessa situação. Nós estamos diante daquele que abre as nossas visões. Todos nós nascemos cegos de certa forma nesta vida, mas um dia a luz do Cristo brilhou em nossa mente e corações. Eu declaro uma obra de Deus na tua vida. Eu declaro a manifestação do amor de Deus sobre a tua vida. Eu declaro cura sobre a tua vida. Eu declaro uma manifestação de provisão de Deus na tua vida. Um rompimento, uma libertação no meio da tua casa. Na autoridade do nome de Jesus. Uma obra de Deus, aquilo que os homens não podem fazer. Aquilo que ninguém mais pode fazer nessa situação, na justiça ou em qualquer outra situação, eu declaro uma obra de Deus. Deus vai te surpreender. Meu Deus. Estás aqui, Senhor. Oh, Espírito Santo. Podes perceber quem sou. Vem, Espírito Santo. Podes ver se